Boa noite a todos, gente, graça e paz. Agora sim, está funcionando. Irmãos, é sempre bom receber um convite, não é verdade? Convite é sempre importante porque a gente se sente, digamos, lembrado e importante por estar sendo lembrado e estar recebendo tal convite. E o interessante, a felicidade de receber um convite não está no que você foi convidado, mas quem lhe convidou, por quem que você está sendo lembrado. Pode ser que você tenha sido chamado para tomar um chá, ou ir para uma formatura, ir para um casamento. A importância é a mesma de receber um convite. A felicidade de você se sentir lembrado é maior do que o evento que você está indo. Eu queria compartilhar com os irmãos um convite muito importante que não se compara aos nossos exemplos, aos infinitos exemplos que eu poderia dar aqui para os irmãos, que é um convite da parte de Jesus. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11. Esse texto ele é muito conhecido, com certeza você já o leu, você o conhece. É um texto muito conhecido da palavra do Senhor. Todos encontraram? Mateus 11, 28. Não sei se eu falei o versículo. Falei? Não? Só o capítulo. Então, o capítulo você já achou. 11, agora eu caminho para o versículo 28. Amém? Amém. O jugo de Jesus. Versículo 28 diz o seguinte: Vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oremos. Deus, nós queremos te render graças por esse momento e te pedir, ó Pai, a tua orientação, te pedir a tua capacitação, que o Senhor fale ao nosso coração, que essa mensagem, ó Deus, entre na nossa mente, entre no coração, e nós possamos arrancar dela, ó Pai, aquilo que o Senhor pediu para que fosse falado, ó Deus. Na simplicidade, ó Deus, dessa mensagem, a gente sabe que a tua palavra, por mais simples que possa ser, é eficaz. Então nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor me use nesse momento para falar a tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus, que cada um de nós estejamos atentos àquilo que o Senhor possa falar através desse momento, em nome de Jesus, amém. Como eu dizia, convite é sempre muito importante, muito interessante, e você se sente importante ao ser lembrado. E como eu dizia, é um convite muito importante que nós acabamos de ler aqui, vindo do próprio Jesus. Ele fala, as primeiras palavras do versículo 28, vinde a mim. Jesus sabe que, como esse convite parte dele, ele sabe que Ele é o único capaz de nos aliviar, Ele é o único capaz de nos proporcionar descanso. Por isso que Ele fala, vinde a mim. Ele despreza aqui qualquer religiosidade, qualquer outra pessoa. Ele não fala sobre denominação, não fala sobre, por exemplo, vinde a João, vinde a Pedro, vinde a Paulo. Não, vinde a mim, porque ele sabe que ele é o único capaz de nos oferecer e de nos dar esse alívio e esse descanso para a nossa alma. Por isso que ele é claro ao dizer, vinde a mim. Como a palavra mesmo fala no livro de Atos, capítulo 4, que não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Por isso que ele sabe dessa eficácia e ele direciona o convite a ele mesmo. Ele lança o convite e mostra a direção, que é ele mesmo quem está convidando e é ele mesmo quem nos recebe.
Por isso que ele fala: vinde a mim todos os que estão cansados. E a gente, quando pensa em cansaço, tem muita coisa que nos cansa, muita coisa que nos sobrecarrega. Por exemplo, problemas infinitos, problemas do dia a dia, problemas que surgem, que são inevitáveis, problemas evitáveis também, mas que nos cansa e nos sobrecarrega. Por exemplo, problemas familiares, problemas conjugais. Por exemplo, o pai quer criar a criança de um jeito, a mãe quer criar de outro, e há uma sobrecarga e há um cansaço nessa família. Por exemplo, exemplo conjugal, o marido quer de uma forma, a esposa quer de outra, o marido quer trocar de carro no final do ano, a esposa quer viajar. Enfim, há sempre conflitos evitáveis e inevitáveis, mas que nos leva a um cansaço e a uma sobrecarga muitas vezes. Todo mundo tem um limite para aguentar esse cansaço e essa sobrecarga. Como diz, não há dor, esqueci agora, não há dor, meu Deus, como era? Enfim, vou resumir para vocês o que me fugiu da cabeça. Que muitas vezes a gente pensa: não, é pouco que aquela pessoa está passando. Só isso eu já passei pior que isso daí e me mantive de pé. Mas cada um tem um limite, cada pessoa tem um limite que ela suporta o cansaço. Talvez uns menos, outros mais. Enfim, todos estão cansados. Outro exemplo que pode nos levar ao cansaço e à sobrecarga são problemas financeiros. Esse nos leva a cansaço e muitas vezes também é evitável e inevitável. A gente entra em contas que a gente sabe que não é compatível com o nosso salário, então esses são problemas evitáveis. Problemas inevitáveis são contas imprevistos que acontecem, como doença, que você vai ter que desembolsar um valor a mais e que vai descompletar no seu orçamento, mas que nos leva a um cansaço por conta disso, uma sobrecarga na nossa vida financeira. E isso tira a nossa paz, isso tira o nosso sossego. Esse mês deu para pagar as contas, o próximo eu não sei como é que eu vou fazer. Enfim, sempre a gente tem essa dificuldade também de estar cumprindo com as nossas obrigações, cumprindo com os nossos deveres, né? Então são problemas que realmente nos cansam, problemas que nos podem sobrecarregar. Outro tipo de problema que podem nos sobrecarregar são problemas espirituais. E aqui eu abro um parêntese para essa parte espirituais, problemas espirituais que podem nos sobrecarregar, porque quando a gente fala problemas espirituais, nos vem à mente uma conotação de que se é problema espiritual é porque está endemoniado, é porque não é crente, é porque não crê em Deus. Quando a gente sabe que não é verdade. Problemas espirituais é aquilo que tira a nossa vontade de ler a palavra, que nos dá desânimo, que a gente não tem vontade de vir mais à igreja, de ouvir a palavra. A gente começa a orar em casa e pega no sono. Esses são problemas espirituais que nos levam ao cansaço espiritual. Por exemplo, a gente vem para a igreja e o momento mais esperado é a hora do amém. A mensagem está desconexa, a mensagem não está nada com nada, porque a gente está com a mente lá não sei aonde, aí volta para a mensagem um pouquinho, pega pontos desconexos e a mensagem realmente vai ficar sem pé nem cabeça, porque a gente está cansado espiritualmente, a gente não tem mais o prazer de meditar na palavra, não tem o prazer de orar, de buscar o Senhor, que é o único que nos dá descanso. Esses são problemas que podem nos levar ao cansaço e à sobrecarga. Outro tipo de exemplo que nos leva ao cansaço é também não fazer nada. Sabia que não fazer nada cansa? Aí faz um teste, pega as suas férias e vai para uma praia bem tranquila, uma casa de campo, onde você vai escutar só o barulho dos passarinhos, a água batendo nas rochas, as ondas. O primeiro dia você vai se sentir no paraíso. O segundo dia, você vai com a sua cabeça assim, tá bom, tá legal aqui. No terceiro dia, a viagem que era para uma semana, no terceiro, você já quer voltar. Por conta de não fazer nada, não tem nenhuma programação. Até a calmaria, às vezes, nos cansa.
Jesus fala: vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Perceba que tem duas promessas nesse texto. Primeiro, Jesus fala que nos aliviará, e em seguida ele fala que nos levará a descanso. E se você perceber, há uma diferença entre alívio e descanso. Por exemplo, alívio é algo mais imediato, é na hora. Por exemplo, assim, quando eu comecei a me exercitar em academia, essas coisas, eu saí de lá, eu não via a hora de terminar. Quase que eu chamava o SAMU para me levar. Sério, eu fui beber água no bebedouro, peguei o copo descartável, é leve. Enquanto eu pegava o copo descartável, tudo bem. Mas quando ele entrou um pouco de água, ele caiu. De tão exausto que eu estava. Então ali eu esperava por um alívio. O alívio veio imediatamente assim quando eu parei de fazer o exercício. Mas o descanso, 3, 4, 5 dias depois, enquanto ainda os músculos doíam, o corpo inteiro só queria cama. Enfim, Jesus fala sobre alívio e sobre descanso. O que seria esse alívio que ele nos proporciona? Esse alívio é como se fosse o primeiro toque de Jesus na nossa vida. É como se fosse o primeiro contato que nós temos com Jesus, que ele nos alivia, ele nos tira toda a dor, mas que os problemas são resolvidos, mas eles voltarão, eles tornarão a vir incessantemente na nossa vida, mas nós sentiremos alívio em meio aos problemas. E o descanso é algo mais completo, algo mais complexo também, porque o descanso é assim: por mais que você tenha os problemas, por mais que aquilo esteja lhe afetando, você consegue dormir à noite, você consegue encostar sua cabeça no travesseiro e dormir a noite inteira, mesmo o mundo se acabando. Mesmo todos os problemas, você sabe que quando você acordar, o problema não estará resolvido, mas mesmo assim isso não é irresponsabilidade, isso é o descanso que só Jesus pode nos dar, porque ele mesmo fala que nele nós somos mais do que vencedores. E quando a gente fala vencedores, a gente pensa que a gente vai resolver todos os problemas, e não é assim. Talvez de manhã o problema ainda continue, mas você tem o descanso que Jesus lhe proporciona, só Ele proporciona. Por isso que Ele fala: vinde a mim. Ele não falou: vinde ao pastor Hernani, vinde ao Papa, a Malafaia, ninguém. Ele falou: vinde a mim, porque eu sou o único que posso oferecer alívio e descanso para a vossa alma. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Tomai sobre vós o meu jugo. Para quem não sabe, jugo no hebraico é uma palavra chamada mot, acho que é assim a pronúncia. Mas jugo é uma peça de madeira que você coloca sobre um boi e coloca outro boi para ficar em par, para trabalhar o dia inteiro ali, puxar o arado e eles não se cansarem, ser um trabalho mais leve, por exemplo. Isso é o jugo. Isso é o jugo. Jesus dá esse exemplo, essa alegoria, porque ela representa bem qual é o jugo que nós carregamos, qual é o jugo que nós temos, que é o jugo do pecado na nossa vida. Por isso que nós andamos tão cansados, por isso que nós estamos tão sobrecarregados, porque sobre a nossa vida, sobre os nossos ombros está o jugo do pecado. Então, por isso que Jesus fala: vinde a mim os que estão cansados, pega o meu jugo, esse sim é leve, esse sim você consegue carregar. O que me chama a atenção é a preocupação de Deus em aliviar as nossas dores, aliviar o nosso cansaço. É como se Ele dissesse assim: é tão simples, é só você vir a mim, abandonar esse jugo do pecado e pegar o meu, que é suave, que é leve, e você pode carregar. A importância que Jesus dá, que Deus nos dá em tentar resolver os nossos problemas, mas basta que nós queremos. Ele não fala que venha até nós temos que ir até Ele para retirar esse jugo do pecado e pegar o jugo de Jesus, que é suave,
que nós podemos carregar. E ele fala mais: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim depende de uma coisa, irmãos: como que nós aprenderemos de Jesus? Através da palavra, através da nossa meditação da palavra de Deus, através da nossa dedicação em aprender, em estudar, em meditar, em examinar essa palavra que contém a vida de Jesus, que contém os ensinamentos de Jesus. Ele fala: aprendei de mim. Como que nós vamos aprender de Jesus se nós não meditarmos na palavra que Ele deixou? Se nós não nos dedicarmos a estudar, a procurar Jesus, a procurar os ensinamentos que Ele nos deixou, para que a gente aprenda a ter uma vida mais simples, digamos assim, através da palavra de Deus, porque a gente vai se colocar, a gente vai se deparar com situações que nós agiríamos por impulso, por exemplo, agiríamos de forma errada, mas quando a gente medita na palavra, a gente lembra: não, Jesus fez dessa forma, porque eu li que Ele fez assim, 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 e como eu sou um imitador de Jesus, eu procuro imitar os passos de Jesus, então eu também vou fazer assim, 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 conforme Ele ordenou, conforme Ele viveu nessa terra. Por isso que Ele fala: aprendei de mim. Então passa por esse momento, aprender de Jesus. Você tem que meditar, você tem que buscar os ensinamentos da palavra dia após dia. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo, ele é leve. O próprio Jesus fala que nós devemos ir até Ele, mas como nós podemos ir até Jesus? Ele mesmo fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. É como se Ele fizesse o convite. Tá, Jesus fez o convite, mas como é que eu chego até Ele? Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, a não ser através dessa palavra. Então nós já temos o convite, nós temos o caminho. Basta o quê? Basta um passo. Basta nós entregarmos o nosso fardo pesado, que nós não podemos carregar mais, e entregar a Jesus e pegar o fardo de Jesus, que nós podemos carregar, que ele é leve, e nós podemos ter uma vida mais feliz nesse mundo enquanto vivermos. Amém? Essa é a palavra, irmãos, como eu falei, é uma palavra simples, mas eficaz, porque se trata da palavra de Deus, e eu creio que a palavra de Deus não volta em vão, então eu espero que ela tenha encontrado abrigo no seu coração, na sua vida. Amém?